Seja bem-vindo ao 100% Odivelas. Decorreu no passado dia 2 de março no pavilhão polivalente de Odivelas, uma sessão de esclarecimento inserida na campanha para as eleições legislativas 2024, sobre a linha violeta do metro de Lisboa. O youtuber Gonçalo Sousa esteve à conversa com Bruno Nunes, vereador do Partido Chega em Loures. Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Hoje temos aqui uma sessão de esclarecimento, não propriamente da minha parte, mas do deputado e vereador, também meu amigo Bruno Nunes. Vamos falar aqui sobre a questão do metro à superfície em Odivelas e as situações adjacentes, questões financeiras, infraestruturas e afins. E se calhar começava já por perguntar ao Bruno em que é que consiste praticamente, qual é o trajeto que será abordado dentro desta nova linha que supostamente, se não estou em erro, será a linha violeta, 17 estações, e a questão do financiamento, porque inicialmente previa-se que o financiamento seria inferior a 500 milhões, pelo que eu estive a investigar, mas a justificação dada pelo Governo é que esse valor até se avultou para mais, pelas questões da guerra da Ucrânia e outras questões adjacentes. Portanto, se quiseres dar uma introdução inicial, podes começar. Bem, então, boa tarde a todos. Esta questão do metropolitano, fazendo um bocadinho de história, o metropolitano, já todos sabemos, é uma questão que vem desde 1993, quando António Costa foi candidato à Câmara Municipal de Loures. Na altura, Odivelas era uma freguesia do concelho. Foram feitas diversas promessas, até que chegamos a esta fase, em que, finalmente, a resolução do Conselho de Ministros, já no final do mandato, e já após o anúncio da dissolução do Parlamento, o Conselho de Ministros vem então deliberar que a verba para a construção da linha violeta ficaria inscrita dentro das verbas disponíveis pelo PRR. Existem ainda muitas dúvidas em relação a algumas questões de financiamento, nomeadamente o facto de o valor que está estimado ascende os 570 milhões de euros para a execução da obra. Obviamente será mais, porque teremos sempre aquela questão da derrapagem e dos trabalhos a mais que são feitos nestas obras públicas. Dá para perceber, por exemplo, que a linha circular de Lisboa teve um acréscimo de mais 140 milhões de euros e também foi o processo apertado na questão da fiscalização, e também teve o processo a ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas, e mesmo assim teve uma derrapagem acima dos 140 milhões de euros, até agora, porque ainda não se conhecem as contas finais da linha amarela. Tudo porque se encontrou uma rocha, porque existiram questões arqueológicas, porque a APA decidiu embargar a obra durante algum tempo. Existem 1001 justificações. A surpresa na questão do metropolitano a Loures é o facto de, à data de hoje, ainda não estarem feitos os estudos de viabilidade financeira. Ou seja, existe um estudo financeiro que garante o fluxo de pessoas dentro do metropolitano. No entanto, aquilo que é o estudo de viabilidade não está feito. O que foi feito, por exemplo, para termos uma ideia do alargamento e da continuação da linha Amadora, determinava que a linha teria à volta de 10 milhões de passageiros ano para tornar a linha rentável, e nós nos estudos podemos colocar aquilo que entendermos e dizer que são 10 milhões, que são 15 milhões, pode ser aquilo que quem está a fazer o estudo determina. O que é certo é que os estudos de viabilidade financeira dizem, à data de hoje, que é verdade que à primeira hora existe rentabilidade no funcionamento do metropolitano, porque é lógico, porque é a hora que as pessoas se deslocam para o trabalho, e que ao final do dia terá também a rentabilidade, que durante o dia a linha violeta será completamente obsoleta e não terá pessoas suficientes para garantir a eficácia da operação. Este é um dos problemas. A questão da forma como estão a ser, ou como foram decididas as estações, faz com que o metropolitano tenha pelo menos 3 estações que sejam subterrâneas, porque o metropolitano não pode andar a subir e a descer, porque todos temos que ter noção que o metropolitano alimenta-se de energia elétrica e, portanto, era surreal a potência que teria que ser impressa para que o metropolitano pudesse fazer subidas. E uma das primeiras ligações onde existe sérios constrangimentos tem a ver com a ligação do Sr. Robado, precisamente à zona de Santo António dos Cavaleiros e à questão do Hospital Beatriz Ângelo, porque há um desnível
muito acentuado e, portanto, a perfuração que vai ter que ser feita e a forma como vai ter que ser feito, só aqui existem muitos milhões envolvidos. Os estudos topográficos e demográficos foram feitos, indicam que existe rentabilidade. No entanto, como vos disse, os estudos financeiros não vão nesse sentido. Nós, enquanto partido, temos tido um posicionamento que achamos que esta promessa faz falta e deveria ser cumprida. No entanto, achamos ao mesmo tempo que deveríamos ponderar se o metropolitano deveria avançar da forma como vai avançar ou se colocaríamos o desenvolvimento do Plano Nacional da Ferrovia como prioritário. E passo a explicar. No Plano Nacional da Ferrovia está descrito a parte que iria abranger Odivelas e Loures, ligando Odivelas e Loures quer à linha de Lisboa, quer à linha de Sintra, como faria a ligação à linha de ferrovia do Oeste. E, portanto, numa lógica quer de serviços à população, quer de transporte de mercadorias, para nós faria muito mais sentido que fosse analisada o benefício em relação à ferrovia, ao invés de fazermos o metropolitano só porque sim, e com situações que a nível territorial vão criar grandes problemas. Para quem conhece bem o território, nós temos um problema grave. A passagem na Quinta do Almirante o metropolitano vai passar praticamente em cima da Estrada Nacional que hoje existe, o que vai condicionar ainda mais o trânsito ali naquela zona no acesso a Frielas, que já hoje, com a passagem de caminhões de forma constante, já se torna dramático. E depois também a questão financeira, porque da maneira como estamos a fazer para terminar o metropolitano na Várzea de Loures, eu não sei se todos temos noção que a Várzea de Loures, há 100 e poucos anos atrás, era água. Aliás, é um dos grandes problemas que tivemos quando tivemos as cheias há 1 ano e meio, sensivelmente, foi o facto de estarmos a construir em cima de leitos cheias. A passagem do metropolitano de Loures vai passar precisamente na zona da Várzea de Loures, que é um leito de cheias. A APA decidiu não contestar este facto. Estamos a passar em cima de linhas de água completamente identificadas, o que pode criar algum problema, e não vale a pena virem dizer que é o Chega que alavanca o medo das pessoas, porque não somos nós que temos contacto com São Pedro para fazer chover. Portanto, existe ali uma situação muito séria em relação ao futuro da linha naquela zona. Para termos uma ideia, historicamente diz-se que os sinos de Mafra foi por ali que transitaram por barco até chegar à freguesia dos Tujais, Santo Antão e São João Leão do Tujal, e que só depois dos Tujais para Mafra é que foram transportados de outra forma, com carros puxados a tração animal. Mas tudo até ali era água, e continuará a ser água, porque não é a espécie invasora, que neste caso é o homem, que vai conseguir destruir aquilo que a natureza lá tem, e que todos tivemos, em consequência dessa falta de planeamento, a visão do que tem acontecido nos últimos anos. Chegamos à parte financeira. Se é verdade que o PRR disponibiliza a parte significativa da verba para o Metropolitano de Lisboa, e por isso a empresa Metropolitana de Lisboa está completamente a borrifar para a questão do investimento, porque o investimento não vai ser feito por eles, há a verba é do PRR, e portanto faça-se a obra. Temos, no entanto, toda a questão das acessibilidades, parques de estacionamento e parques de máquinas, que no sítio onde estão determinados nunca vai ser construído pelo PRR e vai ter que ser investimento das câmaras municipais. Ponto final, parágrafo. Representa cerca de 30% do investimento total. Estes 30% de investimento total, o Hugo Martins e o Odivelas já disse que não vai investir 1 cêntimo para o metropolitano. Ricardo Leão diz, em Loures, diz que fará a obra nem que tenha que recorrer a empréstimo. Temos atualmente a situação que quer Hugo Martins, quer Ricardo Leão, ambos presidentes de Câmara e ambos presidentes do Partido Socialista, que deveriam ter força dentro da área metropolitana de Lisboa, ainda para mais porque Ricardo Leão será o presidente da FAUL, da Federação da Área Urbana de Lisboa, do Partido Socialista, e portanto tem força dentro do Partido Socialista, colocam em cima da mesa a pressão sobre o Governo a dizer que, tal como aconteceu no Metropolitano do Porto, as câmaras de Odivelas e Loures não têm que fazer qualquer investimento e que deve ser o Estado a fazer o investimento. E até aqui estamos de acordo, independentemente da força política ou partidária
ou da conjuntura política de cada um, em benefício da população, acreditamos que de facto deve ser o Governo a fazer o investimento, tal como fez no Porto, e não as câmaras municipais a honorarem, através dos impostos municipais e das receitas oriundas do Orçamento de Estado, a honorarem a população, porque se formos retirar os orçamentos municipais, se já assim fazem pouca obra, menos obra farão, justificando que tiveram que fazer um investimento no metro. Fazer um endividamento, ou aumentar a taxa de endividamento do município em aproximadamente 60 ou 70 milhões de euros, mesmo que seja dividido de forma proporcional pelos dois municípios, significa que Loures teria um acréscimo de endividamento a rondar os 40 milhões de euros e que Odivelas andaria nos 20 e poucos milhões de euros, sendo que, repito, o Martins já disse que não iria fazer este empréstimo. Se estamos de acordo com esta questão, paramos no primeiro entrave, então, que será o desenvolvimento, e o projeto fica novamente suspenso por uma questão política. E passo a explicar. A resolução do Conselho de Ministros veio dizer que há financiamento. Ou seja, está aqui o dinheiro, podem construir. Mas neste momento faltam, não se sabe ao certo quanto, mas faltam as verbas para as câmaras municipais, porque as câmaras municipais dizem nós não queremos investir e, portanto, tem que ser o Governo, porque nós não temos dinheiro. Mesmo que o Governo aceite esta deliberação, já não será o Governo atual. O Governo atual está em gestão, teve a competência para fazer a dotação financeira em orçamento e vamos ver se enquadramos. Quando os Presidentes de Câmara dizem mas nós já temos garantido por parte do Governo que já temos dotação financeira. Dotar financeiramente é inscrever a rúbrica no orçamento. Ou seja, é dizer que no orçamento, os orçamentos são umas coisas esotéricas, que são uns budgets, são umas projeções para o ano seguinte. E, portanto, nós, quando temos as rúbricas orçamentais, é uma estimativa e uma expectativa daquilo que queremos receber, ou que esperamos receber e arrecadar a nível de receitas de impostos, a nível de contribuições, vai ao IMI, vai aos IMTs, etc., daquilo que são as competências municipais, receitas próprias, etc. E aquilo que estamos a prever gastar. O facto de estar inscrito em orçamento não significa que o dinheiro exista. Nós estamos a prever aquele dinheiro. O que não pode acontecer é, se não existir a dotação, se não existir a rúbrica orçamental, significa que nem sequer a podemos gastar, porque a nível orçamental não estava contabilizado e tem que existir uma alteração ao orçamento. Portanto, nós podemos lá colocar no orçamento, eu agora, enquanto Presidente de Câmara, Gonçalo, vereador da oposição, podemos chegar a um entendimento de dizer que existirá uma rúbrica orçamental para dar um apartamento a cada um de vocês. Se depois vamos ou não vamos cumprir, isso depois mexe com aquilo que chegamos ao final do ano e vamos ver que são as taxas de execução do município e aquilo que de facto o município conseguiu cumprir de acordo com o que estava orçamentado. Para termos um enquadramento, as taxas de execução do município de Odivelas e as taxas de execução do município de Loures no último mandato, neste atual ainda não temos as taxas de execução, obviamente, porque ainda estamos em fase de execução, portanto ainda não conseguimos aferir aquilo que foi executado ou não, mas as taxas de execução de Odivelas rondavam os 46% daquilo que estava orçamentado, certo? Já era deputada municipal, e de Loures rondavam os 39%. O que significa que o município dos 100% orçamentados realizou 39% da obra. Poderá existir diversas conjunturas para que isto aconteça, o contrato foi mal celebrado, existiu uma impugnação administrativa, existiu uma impugnação judicial, porque os preços aumentaram, porque o empreiteiro faliu, por mil e uma razões. Mas a realidade é que não se executou, porque existiram contratos e protocolos de colaboração com as juntas de freguesia e descentralização de competências para as juntas. Não vamos desfocar da questão que é o metropolitano. Mas apenas para enquadrarmos. Se nós permitirmos que a verba saia do orçamento municipal, e os eleitos locais aqui têm muita responsabilidade, de nós podermos votar favoravelmente para que se contraia um empréstimo para a elaboração do metropolitano, e nós não somos contra o metropolitano, achávamos que porventura, e neste caso era mesmo porventura, porque o Ventura, enquanto foi vereador na Câmara Municipal de Loures, também tinha esta posição, portanto é mesmo porventura, achávamos que porventura deveria ter sido feito um estudo sério para perceber o custo-benefício em relação ao metropolitano e o custo-benefício em relação à ferrovia. Já não vamos a tempo, porque já entregámos o processo para avançar para o metropolitano. Eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas tenho poucas dúvidas que o lançamento do concurso do metropolitano de Loures vai ser feito esta semana. Entre quarta e quinta-feira, nós teremos o Ministro do Ambiente
porque o Metropolitano não está com o Ministério das Infraestruturas, está com o Ministério do Ambiente, porque está na mobilidade e transportes dentro do ambiente e não, se fosse ferrovia, estaria nas infraestruturas, sendo Metropolitano, está no ambiente. Uma coisa meio socialista, que só eles é que entendem, mas é a realidade. Portanto, eu não tenho a mínima dúvida que esta semana o Partido Socialista, com a talada que está a levar na área metropolitana de Lisboa, não vai lançar o concurso, vai anunciar que daqui a 1-2 semanas vai lançar o concurso. E veremos se eu tenho razão ou não, mas pelas movimentações políticas de ver alguns cancelamentos de reuniões de Câmara para quarta-feira de manhã, eu até quase que apostava que vai ser na quarta-feira de manhã, que vamos ter novidades em relação ao Metropolitano, e que vai ser anunciado a linha violeta, e depois, na próxima semana, será aberto então o concurso. O concurso é um concurso internacional e, por norma, estes concursos internacionais, e sendo com o volume do negócio que é apelativo, e terá que ser obrigatoriamente feito ou por um consórcio de empresas ou por um ACE. Basicamente funciona no mesmo princípio, ou seja, é uma conjugação de interesses entre diversas empresas e as empresas concorrem em conjunto, mas dado o volume de negócio que está muito próximo dos 600 milhões de euros, terá que ser obrigatoriamente feito desta forma, até por uma questão de salvaguarda das garantias bancárias, etc., da forma como é feito. Questões de contratação pública. Não será possível adjudicar isto nos próximos 2, 3, 4, 5, 6 meses, por uma razão óbvia, porque estes concursos são muito elaborados, porque existem as necessidades de publicação dos concursos, porque vamos ter, obviamente, uma definição por parte do júri que será interessante percebermos quem será o júri afeto a este concurso. Este concurso pode ter tudo para correr bem, pode ter tudo para correr mal, e, portanto, na minha expectativa, vamos ter metro, não tenho a mínima dúvida, já não vai parar a questão do Metropolitano. Tenho sérias dúvidas que a forma como foi feito, nomeadamente a questão das estações, para mim existem muitas dúvidas em relação a isto. Se não vejamos, para termos uma ideia, o Hospital Beatriz Ângelo, que para mim faz todo o sentido, o Planalto da Caldeira vai ser uma zona que eu não sei se vocês conhecem, que é uma zona que fica entre as Torres da Bela Vista e o Hospital Beatriz Ângelo. Não tenho sequer ideia de quantas pessoas saíram naquela estação, mas por dia saírem 20, eu acho que vai ser um happening, dada a localização que tem. As Torres da Bela Vista, acredito que pode ter às primeiras horas do dia, porque estamos a falar de uma faixa da sociedade de classe média-baixa e que, portanto, muito trabalhadora, não estou a pôr isso em causa, mas que trabalha muito às primeiras horas do dia e regressa às últimas horas do dia, por isso durante o dia nunca teremos aqui grande fluxo. Temos a ligação depois aqui para a parte de Odivelas do Jardim da Radial, a Ramada Escolas, que é o nome da estação, Ribeirada, Jardim do Castelinho, Odivelas Estação, Heróis de Chaimite, que tenho alguma curiosidade de como é que vão fazer a estação na Heróis de Chaimite. Todos nós conhecemos a Rua Heróis de Chaimite, percebemos que por baixo da Heróis de Chaimite o que estamos a falar são terrenos pantanosos, ainda para mais por causa da questão da Ribeira ali ao lado e de toda a ligação que tem, e eu estou a falar do vosso território, não é tanto do meu. Chafariz del Rei, Póvoa de Santo Adrião e a ligação à Flamenga, que aqui vão começar os problemas porque vai limitar a circulação na Estrada Nacional, porque claramente vai ter que circular em paralelo com a Estrada Nacional. Santo António dos Cavaleiros vai ter que ser perforado, porque Santo António dos Cavaleiros não dá para ir lá acima, porque o metro não sobe, volto a repetir, não anda em formato inclinado. Quinta do Almirante, que a densidade de construção é enorme e que teremos que passar novamente cá em baixo, terá que passar cá em baixo junto ao restaurante do Almirante. Conventinho, que eu não sei se têm noção de onde é, mas tenho sérias dúvidas que alguém saia ali. Existem duas empresas ali, a Louros Fora e a Quinta do Conventinho, que é um bar. Louros, que ninguém vive em Louros. Eu sou vereador em Louros, mas a Vila de Louros, ninguém vive no centro de Louros. Ninguém. Vive no Infantado,
mas não vive no centro de Loures. O centro de Loures está desabitado. Podem-me dizer, mas é uma zona de comércio? Não é. A CDU destruiu o centro de Loures a partir do momento em que decidiu reduzir a circulação dos carros e a forma como está, e para além disso está a ser feito pela Câmara Municipal de Loures a linha circular de Loures para que os carros nem sequer circulem dentro da Vila de Loures e, portanto, parece-me completamente desnecessária a existência. Está aqui o Firmino, também conhece bem Loures, não estou a ver qual é a necessidade de ter uma estação metropolitana ali, porque os maiores custos afetos à construção do metropolitano não é a colocação dos carris do metropolitano, são sim as estações e todas as áreas envolventes às estações. Mas já vos vou explicar o porquê destas estações todas. É e depois a questão da várzea de Loures. Só aqui uma nota, é que são 17 estações e a linha ao todo nem 12 km tem, ou seja, estamos a falar de uma estação a cada menos de 1 km, em média 800 metros, a cada 800 metros de linha há uma nova estação, em média mais ou menos. Portanto, se quiseres até aprofundar... Há uma tentativa de justificar o investimento, eu vou-vos enquadrar. De acordo com a alteração que levou a lei da contratação pública, permite que hoje, sob necessidade expressa da construção, aquilo que estava definido antes desta alteração, que veio claramente criar aqui uma insegurança jurídica a quem tem contratos de execução, porque antes desta última alteração, se a obra fosse orçamentada em 100 milhões, a derrapagem nunca poderia ir além dos 25%. Hoje, a própria lei confere logo à partida que qualquer obra pode, no mínimo, desde que seja de interesse público, pode, no mínimo, ser feita a contratação de mais 50% do que o valor originário. Ou seja, qualquer obra que custe 100 milhões, poderá, logo de imediato, quem está nos aprovisionamentos sabe que pode ir até aos 150. Quando nós temos uma obra orçamentada muito próximo dos 600 milhões de euros, porque ainda não está o orçamento final, mas que está nos 600 milhões de euros, significa que esta obra, quem está nas adjudicações sabe que já pode ir aos 900 milhões. Sem contar com os trabalhos a mais e aquilo que é obrigatório o acerto durante a obra, mesmo que não seja relacionado com a obra. Dou-vos um exemplo claro. Em que circunstâncias é que o empreiteiro pode pedir a alteração de preços a retificação de preços sem que tenha existido qualquer alteração significativa ou conjuntural à obra? Aumento do ordenado mínimo. É uma questão objetiva que pode haver reclamação no contrato e o Estado é obrigado logo a pagar mais. Porque, objetivamente, a empresa diz, eu, quando recebi esta empreitada, os custos com pessoal eram uns, agora são outros. E essa despesa vai ser paga pelo Estado. Portanto, passa a existir também, e tem sido política do Metropolitano de Lisboa, que os acabamentos, os melhoramentos, a decoração e a arte urbana dentro das estações do Metropolitano podem contabilizar largos milhões de euros, todos eles autorizados, desde que seja com o princípio da arte urbana e colocar arte dentro das estações. Concordamos com a obra, achamos que a obra é essencial, achamos que a obra, no entanto, dada a conjuntura política atual, poderia não ser uma prioridade. Existiam outras formas de resolução a longo prazo. O longo prazo passaria por olhar para o Plano Nacional da Ferrovia, que foi feito por eles, foram eles que o fizeram, que faz uma ligação de uma forma dispar. Não conseguimos aceitar que, nós sabemos que existem aqui ligações que são urgentíssimas, que sejam resolvidas no transporte e na circulação de pessoas, quer Odivelas, quer Loures, Mafra, mas essencialmente Odivelas e Loures têm um acesso super difícil ao Hospital Beatriz Ângela, e estamos a falar de uma questão de saúde e de uma necessidade para a população. E os transportes, nós sabemos a dificuldade que existe nos transportes. Aliás, uma das questões é o facto de existir um passeio circundante ao Hospital Beatriz Ângela para que as pessoas, quem vai de transporte público, a determinada altura se parar um bocadinho mais abaixo e quiser ir primeiro ao continente, a seguir vai ter que circular pelo meio da estrada, pelo meio das Silvas, porque não existe sequer um passeio para poder chegar ao hospital. Portanto, esta questão de tentar alavancar e resolver a situação do metropolitano desta forma, a nós parece-nos um princípio de responsabilidade muito grande. Nós estamos a falar que esta obra custa sensivelmente 15 vezes mais do que o aeroporto de Beja. 15 vezes mais do que o aeroporto de Beja.
Se acreditamos que o país deve fazer este tipo de investimento, também acreditamos que existem alturas certas para o poder fazer. Achamos que a questão da mobilidade e transportes é urgente, mas achamos que esta questão está descontextualizada para a realidade portuguesa. E achamos que nesta altura do campeonato foi fácil a quem está de saída dizer assina aí. Duarte Cordeiro sabe perfeitamente que não será ele ministro na próxima legislatura, independentemente do PS ganhar ou não ganhar, sabe perfeitamente que não será ele. O despacho e a resolução do Conselho de Ministros vem satisfazer a necessidade, o local do PS aqui e em Louros, por uma razão clara. Nós, quando olhamos para os círculos eleitorais, Odivelas e Louros, se vocês olharem no dia da votação, espero que nas próximas isso não aconteça, espero que no dia 10 isso não aconteça, mas se olharem para os resultados das votações de há 2 anos atrás, em Louros o PS ganhou, não foi todas as secções de voto, foi todas as mesas de voto. Existem pelo menos 4 deputados da área metropolitana de Lisboa que entram em consequência da força que o Partido Socialista tem nesta zona. E, portanto, Odivelas não é muito desfasada da realidade de Louros, porque ainda existem aqui muitas questões que nos unem, porque as questões do Chimar ainda nos unem, porque existe aqui uma série de serviços que ainda estão cruzados, porque não há assim um desassociar tão fácil de algumas zonas territoriais, porque ainda existe aqui um cordão umbilical ligado a diversas áreas dos municípios, porque ainda existe aqui algumas depressões, tanto de um lado como no outro, a este casamento que foi desfeito a determinada altura, e, portanto, isto tem aqui uma conjuntura muito clara que aquilo que se passa em Odivelas acaba por ter e se refletir em Louros, e o que se passa em Louros também se reflete muito em Odivelas, porque há aqui uma conjuntura social que sempre foi assim, porque há parte do Conselho de cá que ainda estuda no Conselho de lá, há parte do Conselho de lá que ainda se movimenta para Lisboa através do Conselho de cá porque tem que vir ao metropolitano, e, portanto, esta questão para nós é importante. Nós, neste momento, pouco podemos fazer e não somos contra a obra. O nosso papel, enquanto autarcas e enquanto membros do Partido Chega, é estarmos muito atentos à questão da fiscalização e da forma como tudo isto vai ser feito. Eu tenho esta suspeita que esta semana será apresentado ao metropolitano, que é para ser apresentado aqui algo muito fora, porque Pedro Nuno Santos já se começou a apresentar, a aproximar da área metropolitana de Lisboa para fazer o encerramento da campanha, e não tenho grande dúvida que esta é uma das grandes obras que vão anunciar com pompa e circunstância, que eu acredito que seja durante a próxima semana. Tu referiste aí um ponto importante relativamente à questão da ferrovia. Nós ouvimos o Pedro Nuno Santos em debate, nem sei se foi até contra o André Ventura, se calhar até foi, mas ele disse diretamente que nós em Portugal, no atual estado da ferrovia, não tínhamos capacidade para ter mais comboios em circulação. A primeira pergunta que eu te queria fazer era se isso é verdade, e a segunda pergunta é, mesmo não sabendo o preço concreto do investimento no caso da ferrovia em detrimento do metro, se há uma estimativa mais ou menos faseada de quanto é que isso estaria acima dos valores expectáveis do metro ou abaixo? Coisas diferentes. Primeiro, é verdade que a atual ferrovia não suporta, vou aligerar a conversa para todos percebermos, não suporta mais comboios. Sim. Ok? Nós temos o exemplo, mas também existem zonas onde não são necessários aumentar a questão da quantidade de transportes diários. Muito se tem especulado, por exemplo, com a questão do melhoramento da linha férrea em relação a Sines. Descontextualizando agora um pouco, mas depois voltando aqui à área metropolitana de Lisboa. Falámos disso ontem, curiosamente. O Porto de Sines é o primeiro a admitir que não precisa de mais comboios. Aquilo que tem está bom. Precisava era que os comboios circulassem mais rápido, porque a linha do Alentejo, que esteve sobre a alçada de Pedro Nuno Santos, não está eletrificada, não cumpre os requisitos europeus, e neste momento o PS insiste que o Plano Nacional da Ferrovia deve estar assente na bitola ibérica, quando já não faz sentido, e já há mais de 10 anos que não faz sentido, e a bitola devia ser a bitola europeia, que é aquilo que Espanha já produz, e é aquilo que França produz, e é aquilo que a Suíça produz, e é aquilo que a Itália produz. Por isso não faz sentido nós continuarmos a apostar nesta questão da bitola ibérica. Depois, em relação aos custos, o Plano Nacional da Ferrovia, os traçados que estavam feitos, os valores estavam todos inscritos também no PRR e, portanto, nós neste momento temos uma taxa de execução de PRR baixíssima. O nosso problema não é falta de dinheiro, e o André tem dito isto nos últimos dias constantemente. Portugal tem uma bolsa de dinheiro disponível enorme, que é o PRR. Portugal não consegue executar o PRR porque não consegue apresentar os projetos dentro dos prazos que seriam execuíveis. Esta questão, por exemplo, do metropolitano,
nós vimos que a projeção por parte do Governo é que o metropolitano estará concluído em 2026. Ninguém acredita nisso. Ninguém acredita nisso. Seria um milagre, mas temos que fazer expropriações, temos que fazer furações, tudo e mais alguma coisa. Eu não sou engenheiro, mas não é preciso ser engenheiro para percebermos que só a parte da expropriação, neste momento, os processos estão todos completamente atrasados. E teremos sempre aquela fase da negociação com o proprietário, depois se aquilo não corre bem, depois, entretanto, decretamos a utilidade pública sobre o terreno e vamos expropriar para fazer a obra. Portanto, estes projetos ainda não estão concluídos. Nós não sabemos, à data de hoje, o plano final da ferrovia, no entanto, estava previsto concluir em 2035. Era o projeto inicial. O plano do metropolitano diz que vai para 2026. Para ser 2026 teríamos trabalhado dia e noite e de uma forma que é impensável e que não será viável, e basta vermos os atrasos que aconteceram, porque basta numa escavação aparecerem problemas arqueológicos, basta aparecer o que quer que seja, até em Bruxelas. A obra foi, e não tinha nada a ver com o metropolitano, de repente encontraram lá uma ossada e acharam que aquilo era dos romanos, quando afinal a única coisa que se veio verificar é que, tal como toda a gente que é católica sabe, antigamente os mortos eram enterrados à volta da igreja e, portanto, obviamente devem ser respeitados os mortos, mas não era romano nenhum, quanto muito era a romana que vivia ali na zona. Pronto. Mas pararam aquilo e agora meteram lá uns vidros enormes para ver as ossadas e vai para lá uma malta com o pincel. E empacaram a obra toda. Portanto, o problema da linha da ferrovia em Portugal é a falta de modernização, que é curioso ver Pedro Nuno Santos a falar da situação, porque basta nós googlarmos e pesquisamos que Pedro Nuno Santos, enquanto Ministro das Infraestruturas, o único investimento que fez na ferrovia, a nível de linha, foi zero, porque nós atualmente temos menos linha do que na altura do Estado Novo. Operacional, há menos linhas do que na altura do Estado Novo. E depois, quando vamos para as carruagens e para o meio de transporte e para a comodidade que damos às pessoas e aos utentes, chegamos à conclusão que a última grande compra feita pelo Pedro Nuno Santos foi uma série de sucata que comprámos a Espanha de carruagens em segunda mão, todas elas carregadas de fibrocimento e algumas que tinham amianto, porque não vale a pena dizer que o fibrocimento tem todo amianto, já falámos sobre isso noutras ocasiões, mas o fibrocimento partido ou deteriorado pode ter amianto e criar problemas cancerígenos. Isto, fazendo um paralelismo daquilo que eu acho importante, este valor que vamos investir, e fazendo aqui o paralelismo com a questão do amianto, Odivelas e Louros tem uma rede de saneamento básico que anda a rondar 500 km de saneamento, que está nas tubagens que andam aqui por baixo de nós, para fazer o fornecimento de água. Há 80 anos que nós bebemos água que passa diariamente por fibrocimento, porque grande parte das condutas que nos fornecem água continuam a ser de fibrocimento. Quando olhamos para o investimento que seria necessário fazer entre Odivelas e Louros para levantar o fibrocimento e garantir a saúde da população, já que se preocupam tanto com o fibrocimento, estima-se que ficaria em metade do valor do metropolitano. Eu volto a dizer, nós não somos contra o metropolitano, nós só achamos é que existem outras alternativas, nomeadamente na melhoria da mobilidade e transportes, na melhoria nas vias circulares, como está a ser feito em Louros e como deveria ter sido feito em Odivelas, porque o problema de que se passa em Odivelas e que se passa em Louros é só um. Foram os anos 80 e o comunismo e o socialismo a construir de forma desenfreada, sem qualquer planeamento, e que o objetivo era meter gente em gaiolas. Eu vivi em Odivelas muitos anos. Todos sabemos, quando o leite cheio encheu na zona do Olival Basto, a seguir, aliás, deu origem a este bairro. Este bairro que está aqui ao lado, que é o bairro do, como é que se chama? Bairros Sinistrados. Bairros Sinistrados. E o sinistro foi onde? Grande parte deles, lá de baixo, das cheias do Olival Basto. Outros foram depois colocados no bairro da Codivela, etc., mas vieram para aqui. Portanto, e nós tivemos este boom com a Codivela, com estes bairros todos que foram crescendo aqui, o Quinta Nova, etc. E eu vivi na Codivela há muitos anos. E, portanto, conheço a Quinta do Mendes. Toda esta zona aqui foi um boom que não houve qualquer planeamento de acessibilidades, de condições, que, entretanto, obviamente, gerou-se aqui eu vou-lhe chamar um cluster, que é para dizer que a coisa é bonita, mas a realidade o que se criou em Odivelas, em determinadas zonas, e em Louros, em determinadas zonas, foram autênticos guetos.
Porque não houve uma lógica de construção, porque replicaram para aqui o modelo que tinham aplicado no Barreiro, o modelo que tinham aplicado em Almada, que são consequências de falta de planeamento e de urbanismo, que hoje, quando queremos fazer uma alteração ao PDM, temos os municípios virados do avesso, porque isto foi uma construção desenfreada nos anos 80, que era tijolo, 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 quanto mais alto melhor, meteu-se tudo e mais alguma coisa, e hoje em dia, obviamente, se quando isto foi construído não se planeou as saídas das pessoas, não se fez o planeamento da mobilidade e transportes, da circulação automóvel, como é que é possível um concelho com a dimensão de Odivelas ou um concelho com a dimensão de Loures, mas principalmente de Odivelas, que a principal saída para Lisboa continua a obrigar a passar pela calçada de Carris? É surreal. Ao final de 50 anos, a calçada de Carris, nós podemos meter lá o viaduto pelo meio, iluminar a faixa central, fazermos o que quisermos, aquilo já não dá para alargar mais para lá, aquilo não dá para continuar a resolver a situação. Portanto, nós temos um problema grave de falta de planeamento e, neste momento, o que nós achamos é que o planeamento deve ser feito de forma séria, caso contrário, aquilo que estamos a fazer agora é hipotecar as gerações futuras, a gastar 500 milhões de euros, sem qualquer planeamento e sem percebermos, nós vamos meter toda a gente a sair em Santo António dos Cavaleiros. Todos conhecemos Santo António dos Cavaleiros, a maioria conhece. E o parque automóvel? Fica lá, deixamos lá os carros e vamos à nossa vida durante o dia. Primeiro temos logo um problema de segurança sério. Ponto final, parágrafo, porque a esquadra de Santo António dos Cavaleiros tem um agente de autoridade. Mas pronto. Tirando isso, vamos lá deixar o carro e vai correndo bem. Mas para não dizermos que o Chega é alarmista, quando chegarmos para sair com os carros, o trânsito de manhã para chegar a Santo António dos Cavaleiros, que acessos existem para chegar a Santo António dos Cavaleiros para ter acesso ao metropolitano? Nós vamos demorar mais tempo para chegar ao metropolitano do que depois a vir de carro para Lisboa. Porque a mobilidade dos carros, porque a mobilidade dos transportes públicos, nós não nos podemos esquecer que continuamos com um grande problema de ver as carreiras supridas constantemente, e aqui, se calhar não estás habituado porque és de Oeiras, mas em Loures, somos Loures e continuamos a dizer as carreiras. Ele está a dizer isto, mas eu cresci em Loures até aos 13 anos. Portanto, São João da Talha. São João da Talha é um bocado à apartheid. Mas não és Xalói porque não és da zona rural. Pronto. E, portanto, esta questão, e o facto de ele ter crescido em São João da Talha, levanta outra questão. Por exemplo, eu tenho um metropolitano para aquela zona. Não há? Continuamos a ter uma barreira física, que é claro, que é este monte que separa a zona de lá com a zona de cá, que afeta Odivelas, porque Odivelas, mesmo na zona da Pontinha, tem uma ligação a Lisboa de uma forma que, passando ali pela escola agrícola, continua a ser como se estivéssemos a sair de Ribas de Baixo. É completamente surreal da forma como fazemos, e olhamos para o outro lado, mesmo no acesso, quando olhamos para isto e dizemos 480 milhões de euros ou 580 milhões de euros para fazer a ligação ao Hospital Beatriz Ângela. Parte significativa do Concelho de Loures, que é toda a zona oriental, nem sequer tem direito a ir ao Beatriz Ângela. Portanto, não há um planeamento. Quando pensamos nisto e pensamos isto é para servir a população de Loures e a necessidade de colocar a ligação do metropolitano ao Hospital Beatriz Ângela, é precisamente para satisfazer a necessidade das pessoas no SNS. Está aqui alguém que está ligado à saúde. Mas qual é a SNS? Temos um problema grave que mais de metade da população, porque 70% da população de Loures reside do lado lá do monte. Nem sequer têm acesso porque eles pertencem a São José. Nem sequer pertencem ao Hospital Beatriz Ângela. Portanto, enquanto continuamos a subdimensionar isto, aquilo que vamos fazer com o metropolitano o mesmo que fizemos com o Hospital Beatriz Ângela. Construímos um metropolitano como construímos o Beatriz Ângela. Dizer isto vai satisfazer 5 municípios. E depois, a densidade populacional é de tal ordem, podemos dizer, mas o Sobral não tem assim tanta gente, ou Mafra não tem assim tanta gente. Pois não, mas Odivelas e Loures tem muita. E a densidade populacional aqui é muito grande. Portanto, nós temos muitas dúvidas em relação a este projeto, apesar de o apadrinharmos e considerarmos que é importante, achámos que não devia ter sido feito com os pés. É só isso. Eu só queria dar uma nota, por exemplo, pequenos exemplos, já que falaste da questão de São João da Talha e dessa parte aí mais ribeirinha de Loures. Há alguns exemplos a nível dos acessos de comunicação e transportes que são problemáticos. Por exemplo, São João em si, nem linha de metro, nem sequer ferrovia. As zonas ali à volta, Moscavide tem estação de comboio, Santiria tem estação de comboio, Badela tem, mas São João, por exemplo, não tem. Portanto, logo aí há um déficit grave. E outro exemplo, por exemplo, é até nas questões da autoestrada, quando se quer sair da A1, naquela zona ali em específico, há saída para Santiria da Azóia, mas depois, se eu quiser entrar na A1, tenho que entrar em São João da Talha, que são mais 5 km e etc. Isso vai acabar, vai ter uma saída nova agora. Mas há quanto tempo é que isso está para ser colocado? Mas eu só sou vereador agora. Pô, exatamente. Esperem para o ano. Mas sim, é um exemplo. Mas vai ter a saída agora para Badela, que vai aliviar muito a saída de Santiria. Completamente. Pronto.
Não sei se queres concluir com mais algum... Não, portanto, em relação a esta questão do metropolitano, para concluir, eu acho que é muito importante as conselhias, os autarcas, os futuros autarcas, os membros do partido estarmos muito atentos à questão da gestão financeira. Não acredito, posso ser pessimista, não acredito que as estações estejam concluídas até 2026, sendo certo que se não estiverem concluídas até 2026 teremos um problema sério com a questão da execução do PRR, por muito que Portugal esteja a tentar negociar o dilatado prazo para a execução do PRR. Existe uma questão que nós temos que colocar em cima da mesa e que as conselheiras e que os autarcas temos que colocar em cima da mesa. O Hugo Martins e Ricardo Leão dizem que não vão pagar nada. Se não pagarem nada, a obra não se conclui. Eles dizem que tem que ser o Governo a pagar. E nós estamos de acordo. Não deve ser tirado do orçamento municipal, porque os municípios não têm que perder as obras que estavam previstas em detrimento de uma obra que é de interesse nacional. Todos de acordo. Mas agora vamos ser práticos. Chego a casa e digo, eu não faço a comida, fazes tu. E outra pessoa diz, eu não faço. Das duas, uma. Ou alguém cede, ou ninguém janta. Ou então chama-se Uber Eats. Pronto. Como aqui não dá para chamar Uber Eats, alguém vai ter que ceder. Temos um problema sério. Mesmo que o Governo faça a opção de, em relação ao Metropolitano de Louros, exatamente igual àquilo que fez com o Metropolitano do Porto, que nenhum município da área metropolitana teve que investir um tostão, e nós estamos de acordo com isso, quem é que nos garante que o próximo Governo o vai fazer? Isto era uma opção estratégica e política do Partido Socialista. É uma opção estratégica e política da AD manter isto? Estamos à porta fechada. Portanto, sabemos que à partida, nós continuamos a acreditar que é possível levar André Ventura a Primeiro-Ministro. Mas sabemos que é difícil, muito difícil. Mas ainda é possível. Falta uma semana e nós acreditamos que que vamos chegar lá. Ok. E se for um deles? E a probabilidade de ser um deles, neste momento, é maior do que sermos nós. Como é que isto vai ficar? A obra vai ficar empancada? Não vai ficar empancada? Nós temos muito pouco tempo para a gestão do PRR. E a questão é que, no plano de transição, no dossiê de transição, que é uma coisa que eu era Presidente de Câmara, perdi as eleições, o Gonçalo ganhou. E existe o dossiê de transição. No dossiê de transição deixado em Louros, porque aqui mantém-se, o feudo do Hugo Martins, creio que é o último, tenho a certeza que é o último. Correu-lhe mal, porque ele estava expectante que ia para a Assembleia da República e agora vai ficar empancado aqui, e depois daqui não sei para onde é que vai. Eu até me dou bem com ele, até fomos colegas de escola. Aliás, ele em relação ao Metropolitano até falou bem de mim na reunião de Câmara, não foi? A dizer, um grande odivelense que defendeu muito. Ele lembra-se quando andávamos na escola e eu lhe fazia uma espatifaria. Não vou dizer aqui, que isto está gravado. Mas pronto, nós até falamos relativamente bem com o outro, e falamos bem com o outro, depois na questão partidária não temos relação. Mas no dossiê de transição de Bernardino Soares para Ricardo Leão, o Metropolitano era dado como um objetivo cumprido. Em Louros, a campanha eleitoral tinha autores a dizer o metro vai passar aqui. E garantia nos sítios das passagens do Metropolitano onde é que estava. Fez uma apresentação em Louros, onde esteve Hugo Martins, Bernardino Soares, uma coisa entre o PS e o PCP, fantástico e maravilhoso. Não é o Hugo Martins, para não. Esteve o PS de braço dado com o PCP nesta brincadeira. Bernardino Soares montou uma tenda no Parque da Cidade. António Costa foi lá, contra o seu próprio partido, anunciar que o Metropolitano ia passar dando a mão a Bernardino Soares. Foi o burro dentro do Mercedes. E chegamos a uma altura que a realidade é que, no plano de transição, quando se chama ao Metropolitano e pergunta, bom, então vamos lá começar a obra. O Metropolitano disse, para mim começa quando quiserem. Pronto, então vamos avançar e porque há financiamento. E o Metropolitano disse, vocês ainda não perceberam. Nós não vamos pagar nada. O nosso investimento é colocar as carruagens e o pessoal para o ticketing e nada mais. A obra ou é o Governo ou são vocês. Nós, Metropolitano de Lisboa, não vamos gastar um cêntimo. E então levantou-se o problema de as acusações do PS a dizer ao PCP de vocês afinal não tinham dinheiro para fazer isto.
Portanto, a questão aqui é simples. Há dinheiro a palhaço? Não há dinheiro. Não há palhaço. Neste momento há dinheiro para executar a obra, mas temos uma parte que pode chegar aos 70 milhões de euros, tem que ser dividido pelas câmaras municipais. O daqui diz, eu já tenho metro em Odivelas e, portanto, não vou pagar mais nada. Eu não quero metro para circular dentro do concelho, eu quero metro para as pessoas irem daqui para fora para trabalhar. E até tem alguma razão. Faz-lhe falta a ligação ao Beatriz Ângela, mas não é o fim do mundo. Consegue resolvê-la. Do outro lado, a situação é mais dantesca, portanto, é uma situação que, no meu entendimento, ainda vamos ter muito pano para mangas, ainda vamos chegar às próximas autárquicas com este assunto em cima da mesa, porque terão que ser os próximos executivos a... Já não temos hipótese de não ter, por causa do PRR, ou seja, vai acontecer o que aconteceu na linha circular de Lisboa. A linha circular de Lisboa esteve atrasada 6 anos, precisamente porque toda a gente achava que não ia avançar e chegou uma altura que teve que avançar, porque caso contrário o fundo, perdíamos o fundo. E portanto nós só avançámos com a linha circular por uma única razão, porque era a forma de termos o fundo e de exercer o dinheiro. E como neste caso existe o dinheiro, ou seja, os mais de 500 milhões de euros estão disponíveis, a obra vai acontecer. Não tenho a mínima dúvida. Agora, temos aqui problemas conjunturais para as câmaras municipais que eu tenho algumas dúvidas sobre como é que vão ser feitas. E isso vai passar por todos nós que somos autarcas e vai passar muito pela estratégia. E é muito importante que Loures e Odivelas tenham, principalmente as concelhias e os eleitos, tenham uma posição, não é para nós não chegarmos às reuniões de Câmara e dizermos o seu colega em Odivelas diz não sei o quê ou o seu colega em Loures diz não sei o que mais. E devemos ter aqui uma opinião conjunta e estruturada do que é que defendemos. Aquilo que eu disse é a minha posição pessoal, não só enquanto autarca, mas também enquanto deputado, e a minha posição é esta, que a obra deve ser feita, a obra é conjuntural e é importante e é estrutural para o desenvolvimento do concelho. Se fosse eu a decidir, a minha opção teria sido o desenvolvimento do Plano Nacional da Ferrovia. Não existindo essa hipótese, já estando esta terminada, vamos avançar com ela. Defendo, inclusive, que deve ser, isto agora resumindo muito tudo, defendo que o valor que falta para as infraestruturas e as áreas adjacentes devem ser pagas pelo Governo, tal como no Porto foi pago, e que a área metropolitana de Lisboa, nomeadamente os municípios Odivelas e Loures, não devem retirar do seu orçamento municipal, nem honorar o seu orçamento municipal para cumprir esta necessidade, porque caso contrário o que vai obrigar é Odivelas e Loures a recorrer a empréstimos bancários, o que nos vai endividar e aumentar as taxas de endividamento das duas câmaras, que já é upa-upa, já anda para aí fora. E, portanto, tendo caído o Governo, estando em fase de gestão, este Governo não pode tomar esta deliberação, terá que ser o próximo Governo a decidir, não a questão do PRR, porque essa está inscrita no despacho e na resolução do Conselho de Ministros, que foi o último Conselho de Ministros que eles deram a resolução, foi despachado à pressa. O problema é que isto era um projeto muito pessoal de António Costa, um projeto muito apadrinhado por Eduardo Cordeiro, quer um, quer o outro, não estão nos próximos governos, ganha o PS ou não, eles não estarão no próximo governo, e isto preocupa-me de como é que vamos fazer, porque pode haver um novo governo que diz não, e isto vai ignorar os municípios e vai-nos criar problemas infraestruturais concretos e de serviços aos fregueses e aos municípios. Bruno, muito obrigado.